6, verso de número 1. Hebreus capítulo 6, verso de número 1. Quem encontrou, lê por favor. 6, 1. Hebreus capítulo 6, verso 1. Se achou, já pode ler. Pelo que, deixando os rudimentos... Vamos lá. Já subi essa palavra. Pelo que, deixando os rudimentos. Deixando. Anota essa palavra aí. Deixando. Vai, segue. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Pode seguir, né? Mais um. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Percebeu? Olha o texto, ele está dizendo, pelo que deixando e prossigamos. Ou seja, precisamos avançar. Rudimentos que ele está falando é bases iniciais da nossa fé. Tem gente que toda hora você tem que ficar explicando sobre salvação, toda hora você tem que voltar lá aos rudimentos de volta. Por quê? Porque a pessoa não avança, não amadurece, não vai para frente, não sai do lugar. Por quê? Porque eles ainda estão achando que a salvação é o ponto final. Salvação não é o ponto final, salvação é o ponto de partida. Irmão, porque olha só, se salvação fosse o ponto final, pensa comigo, raciocina, que é uma escola, é lugar de raciocinar. Se salvação fosse o ponto final, Deus não salvaria, o que ele faria automaticamente depois? Mata. Se salvação fosse o ponto final de Deus para mim, Deus me salva, mata, já me leva, ué. Te leva? Quem quer morrer já? Ninguém, né? Ninguém quer. Não estou salvo, não me sinto salvo ainda, já. Mas a salvação, ela não é o ponto final, ela é o ponto de partida. Olha lá, abre Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Irmão, vai anotando os textos numa Bíblia. O principal, o que você tem que fazer, tá, gente? Principalmente sempre anote os textos, tá? Porque depois você vai lendo os textos em casa, você vai relembrando e associando aquilo que você aprendeu, tá? Mas sempre anote pelo menos os textos, aí você não se perde. Por quê? Porque eu estou trazendo numa linha de raciocínio progressiva, tá? Efésios capítulo 2, verso 10, quem achou pode ler. Pois somos criação de Deus. Ó, segura aí, criação de Deus, diga, criação. Então ali está falando de criação, criatura. Agora segue a leitura. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Ó, somos criação de Deus. Em outra tradução está assim, criados em Cristo Jesus. Criado o que é? O que é criar? É trazer do nada, fazer algo novo. Então ele está dizendo, somos feituras de Deus, mas agora, criados em Cristo Jesus. Está falando de salvação, tá? Então primeiro está falando de criatura, como todo ser humano é, mas depois da vírgula ele fala, criados em Cristo Jesus. Agora vocês foram gerados de novo em Cristo. Vocês já não são mais só uma criatura qualquer, vocês foram gerados em Cristo. Houve uma progressão, tá? Para as boas obras. Então, ó, você é criatura, depois de ser criatura, você se torna criado em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora nós passamos pela crucificação com Cristo e ressuscitamos, abandonando as coisas velhas e vivendo coisas novas em Cristo, ok? Mas agora não acaba ali, para as boas obras, e aí ele vai continuar, as quais Deus preparou. Não está escrito aí? Preparou, ou arrumou, ou organizou, para que andássemos nelas. Espera aí. Então Deus nos tira de criaturas e nos salva para boas obras, para um propósito novo, de boas obras.
as quais, não é por acaso, as quais Deus já preparou, já tem obra preparada para você fazer. E é isso que nós precisamos entender no livro de Atos. O livro de Atos vai revelar isso, o que Jesus está fazendo. E é isso que a gente precisa entender, porque entendendo aquilo que Jesus está fazendo, nós conseguimos colaborar na obra e na vontade dele. Porque se não entendermos o livro de Atos, ou seja, aquilo que Jesus está fazendo, irmão, você vai fazer obras, como nós lemos aí em Hebreus 6, obras mortas. O que é obras mortas? É aquilo que o próprio Salomão vai falar lá no livro de Eclesiastes. Ele diz assim: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Sabe o que é vaidade? Não tem valor nenhum. Ele vai chegar a um ponto a escrever, dizendo assim: olha, eu construí cidades, eu construí reinos, eu construí coisas estrondosas, mas depois que eu perdi, tudo aquilo que alegrava o meu coração eu construí. Mas até que eu cheguei num momento e percebi que tudo era vaidade. Então cuidado, irmão, para você não ter perdido o seu tempo fazendo obras que não são as que Deus preparou para você. Amém? Estão aí? Amém. E quais são as obras que Deus preparou para você? Todas que estão em Cristo. O segredo está em praticar obras em Cristo. Fora de Cristo, tudo que nós fizermos é obra morta. Tudo que você fizer fora de Cristo, porque lembra, nós falamos na vez passada que a oração que Deus ouve é a oração de Jesus. E Jesus disse: obrigado porque sempre me ouve. Então orar segundo a vontade de Deus sempre será ouvido. Qual é a oração que não é ouvida? A oração que nós oramos buscando os nossos próprios eleitos. Qual é as obras que Deus vai receber e Deus vai galardoar? As obras que são feitas em Cristo Jesus. Todas as obras que eu fizer e que não tem relação com aquilo que Jesus está fazendo é obra morta, é perca de tempo. E aí você vai chegar lá, que é o que Coríntios vai dizer, que nós devemos cuidar que tipo de obras nós praticamos. Tem ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha, madeira. Se nós praticarmos essas obras que vão passar pelo fogo e forem queimadas, são obras que nós fizemos fora de Cristo. Lembra o que o texto diz lá em Mateus capítulo 7, verso 22 em diante? Que naquele dia tem muitos que vão chegar a Jesus, mas em teu nome, fizemos. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Em teu nome muitas pessoas foram curadas. Em teu nome profetizamos. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Porque fizeram obras que não tinham a ver com ele, que Jesus não mandou fazer. Amém? Então nós precisamos entender o que Atos, o propósito de Atos é esse: nos mostrar que o quê? A salvação é o ponto de partida. Olha lá, lê o texto de 2 Pedro, capítulo de número 1, 2 Pedro 1, versos 5 ao 8. Bom, sempre marca Atos que a gente vai voltando aqui. 2 Pedro, capítulo de número 1. Tiago, 2 Pedro, Pedro escreveu. Capítulo de número 1, o verso é o verso de número 5. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 5, pode ler até o verso de número 8. Pode ler, achou? Pode ler. Verso 5 até o verso 8. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 5 até o verso de número 8. Lê algo, modo crente mesmo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Você viu? Olha, eu gostei dessa tradução. Lê o verso 5. Lê o verso 5 no início. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço... Aí, até aí.
aplicando todo o vosso Esforço. Então, olha só, não está falando de salvação. Porque salvação, o que nós falamos que a salvação diz em Efésios capítulo 2, verso 8? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é o que? É dom. Dom, a palavra dom é presente. A salvação é um presente de Deus. Então a salvação não tem a ver com o meu esforço. Não tem a ver com o quanto eu me esforço, mas tem a ver com o que Cristo fez por mim e eu simplesmente faço o quê? Recebo. Tiago, é assim? Recebe. Recebe. A salvação foi feita na cruz para você receber a salvação. Não tem a ver com esforço. Esse texto aqui não está falando de salvação, está falando de obras. E olha o texto, na minha tradução está assim, ó, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o seu esforço, toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, o poder, ou seja, avancem, acrescentem, e a virtude, ou seja, o poder, a ciência, conhecimento, e a ciência, temperança, ou seja, não conhecimento desmedido, porque tem gente que o quê? Aumenta o conhecimento, ele perde a temperança, ele perde o quê? Paciência, o amor pelas pessoas. Eu fui durante um tempo, eu fui assim, porque meu conhecimento aumentou, eu achei que eu podia desprezar qualquer um, até que um dia eu peguei um que era mais inteligente que eu, me desprezou, eu entendi o que eu estava fazendo, né? Tem gente que por causa da ciência perde a temperança. Olha, diz, a ciência é a temperança a paciência, porque você tem que ter paciência, né, irmão? Tem um de novo, você tem que ter paciência. Só Jesus na casa, tem que ter paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Olha só, irmão, tem gente que fica assim, pois é, irmão Tiago, eu não sei para onde vou, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá, eu me sinto ocioso, está perdido. Por quê? Porque não foi acrescentando coisas. Mas quando você vai acrescentando todas essas coisas, você não fica ocioso, ou seja, não fica perdido, e ainda ele vai dizer, nem estéreis, ou seja, você não deixa de gerar. Porque olha só, a gente tem um negócio que a gente fala, que Deus nos chamou para ser pais espirituais. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus na verdade nos chamou para ser como mães espiritual, todos nós. Por quê? Porque Paulo disse assim, eu sofro dores de parto por amor de vós, escrevendo para uma igreja. Dores de parto, quem sente dor de parto? Eu não sei dor de parto não. Quem sente é mãe, dor de parto. E sente, né? Eu senti na pele aqui. Na minha não, né? Eu senti na pele os puxão, os cristãos, né? Só de nada. Mas senti na pele também. Mas sente o quê? Dores de parto. Então, o que nós temos que fazer em favor do outro? Sentir dor, irmão, não é fácil gerar alguém para Cristo. Não é fácil discipular. Você tem que ter você tem que ter amor, tem que ter temperança, tem que ter tranquilidade, tem que ter paz e tal, temperança. Ele vai dizendo tudo. Para quê? Para que você não fique perdido, ansioso, sem saber o que fazer, e você também não fique estéril. Estéreis no conhecimento de nada adianta você saber tudo de nosso Senhor Jesus Cristo, se você não gerar fruto. Porque o irmão Orlando, acho que estava aqui pregando João 15, né? Que é o quê? Se nós estivermos ligados na videira, ele fala, toda vez que estiver ligado em mim, o quê? Dá muito fruto. A pergunta que fica, pessoas que não dão fruto, tem alguma coisa errada. Ou está na videira errada, ligado, ou, porque Jesus disse, está ligado em mim, dá muito fruto. Tiago, qual que é o segredo? Se liga nele, irmão. Se liga nele.
Tiago, como é que eu me ligo nele? Ah, irmão, você sabe como é que se faz, né? Por que ele chama nós para oração no quarto, no secreto? Por que ele chama a gente para orar? Por que ele chama a gente para se relacionar com ele? Para a gente permanecer ligado nele. Ligado nele. E olha só, o segredo do fruto que você vai produzir, de João capítulo 15, não está em você. Porque não é a vara por si só que produz fruto, mas é a videira que produz fruto. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: o que você está fazendo? Irmão, não estou fazendo nada. É Cristo fazendo através de mim. Por quê? Já não vivo mais eu. Esse é o segredo. Amém? Então, Atos dos Apóstolos tem esse propósito de nós entendermos que a salvação é o ponto de partida, mas não é o fim. E olha só, para a gente poder encerrar, tá, gente? Por que, Tiago? Por que a salvação é o ponto de partida? Porque Deus tem um livro de Atos nosso. De cada um de nós, Deus tem um livro de Atos, onde Ele escreve o que nós fazemos, tá? Onde Ele escreve o que você faz, o que você não faz, e o que você foi chamado para fazer, mas deixou de fazer. Quem pode ler? Irmãos, hoje, tá? Eu vou até ali 9h15. Por quê? Começou bem mais tarde, tá, gente? A gente pelo menos fechar o conteúdo, tá, gente? Ok? Posso ir até 9h15 hoje? Tranquilo? Amém? Então vamos lá. Salmo 139. Salmo 139. Na aula que vem, tá, vou aprofundar mais nesse livro de Atos de Deus, a respeito de nós. E aí a gente vai entrar no terceiro ponto que eu anotei aqui: o que Jesus começou a fazer. Tá bom, gente? Então, só quero ler esse texto aqui para te abrir um pouquinho a mente, tá? Vou te dar aqui quais que são os livros que tem escritos na Bíblia, tá? Livros de Atos, tá bom? Que falam do nosso respeito, tá? E depois, aí a gente, na próxima aula, a gente aprofunda um pouquinho mais nesse e no que Jesus começou a fazer. Salmo 139, verso 16. Quem cantou? Nós estamos somente no Cristo entronizado, né? Oi? Só estamos no ponto de Cristo entronizado. No Cristo entronizado. Isso tudo foi no Cristo entronizado, tá? E aí, nós vamos entrar só de levezinho agora, tá? E semana que vem nós vamos entrar com os dois pés aí no livro de Atos nossos, tá bom, gente? Salmo 139, verso 16, quem encontrou, lê bem alto. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Diga assim: no teu livro, mais alto, no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Então Deus tem um livro que Ele escreveu coisas a seu respeito. Esse livro, Tiago, qual é o nome desse livro? O livro dos propósitos, que é o livro que naquele dia no tribunal de Cristo, você que está salvo, Jesus vai abrir para galardoar. Ele vai abrir o livro dos propósitos, ou seja, das obras que Ele preparou para que andássemos nelas, e Ele vai abrir o livro das que você fez, das que você fez, das que você não fez e das que você deixou de fazer, tá? Então esse livro é o livro dos propósitos. Outros livros que nós vamos ver na semana que vem: livro dos propósitos, livro das obras, tá? Livro da vida e o livro da memória. Ok? Nós vamos aprofundar nesses 4 livros que vão nos dar uma base muito boa para então a gente poder entrar no livro de Atos. Então Deus tem um livro de Atos nosso. Qual, Tiago? O livro dos propósitos. Prova disso, quando você chega em Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer assim, ó, que Paulo e Silas quiseram ir para a Ásia.
Aí a Bíblia diz assim, ó, porém, pregar a palavra de Deus. Porém, o Espírito Santo nos impediu. Não diz, não, pastor, calma. Fique em paz aí. Ok? Estamos aqui. Livro dos propósitos. Ô, Thiago, propósito, livro da vida, livro da memória e o outro? Livro da vida, livro da memória. São os 4. Livro das obras. Voltou o livro das obras? Isso, é o segundo livro ali. Tá bom? Livro dos propósitos, livro das obras, livro da vida, livro da memória. Tá? Que nós vamos ver semana que vem, nós vamos aprofundar ponto a ponto deles. Então, em Atos 16, eles querem fazer uma coisa boa. O que, Tiago? Pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é bom ou não é? É bom ou não é? Mas a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Aí você diz assim, como? Maturidade. Quando você entende o Espírito Santo, você vai entender que o Espírito Santo vai te proibir até mesmo de coisas boas que você quer fazer. Às vezes você quer ir pregar a palavra no lugar, o Espírito Santo vai dizer, não vai. E aí você fica tentando, e aí dá problema no carro. Aí você tenta correr a pé e cai no chão. Aí você tenta ir se arrastando, vem o carro passa por cima. Estou brincando, gente. Tá? Mas assim, mas o quê? Estou brincando. Mas o Espírito Santo faz o quê? Impedir. Fazendo uma coisa boa. Por quê? Porque Deus tem um livro dos propósitos que aqui no Salmo de número 39 diz, ó, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia sendo formadas. Dia, ou seja, dia a dia Deus vai revelando a vontade dele para você. Ou seja, o que nós deveríamos fazer de oração todo dia de manhã é acordar e dizer, Deus, que a tua vontade se cumpra em mim. Qual é a nossa oração? Deus, me dá um dia abençoado. Essa é a nossa oração. Me dá. Sabe, é errado? Não. Mas a maturidade vai te fazer o quê? Acordar de manhã e dizer assim, Deus, que a tua vontade se cumpra em mim. Se o Senhor quiser fazer isso, quiser fazer aquilo, amém. Se o Senhor não quiser fazer, amém. Ó, dia a dia foram formados quando ainda nenhuma delas havia, ou seja, enquanto nenhum dia existia desses, Deus já estava preparando e formando. Deus tem tudo encaminhado para nós. Qual que é o segredo? Nós entendemos a vontade de Deus para nós, para quê? Para que nós possamos andar nessas boas obras. Amém? Amém, irmãos? Não, Josimar, dá um stop ali para mim, isso, para a gente aí entrar nas perguntas.